Então, a gente vai continuar hoje em Jó, capítulo 25. Então, a gente vai ver capítulo 25, que é curtinho, são só 6 versículos. Bildade estava ali com preguiça, ou foi interrompido por Jó, né? Ou ele estava já cansado de falar com Jó, porque a gente vai ver que agora o ciclo dos amigos falarem vai acabar. Acabou. Os amigos vão se cansar, não vão falar mais. E Jó também se cansou de ouvir sempre a mesma coisa, né? Então, os amigos agora não vão mais falar. Então, agora vai chegar um novo amigo, né? Não bastasse tudo que os 3 amigos já perturbaram a Jó, agora vai chegar um novo amigo e vai vir falar com Jó, que é o Eliú. Depois de Eliú chega quem tanto é esperado durante o livro inteiro de Jó, que é Deus, né? Depois de Eliú, Deus vem e chega falando. Então agora a gente vai ver o que Bildade falou. A gente chega agora estudando o que Bildade falou. Então agora aquele ciclo dos 3 amigos falando, né? Perturbando a Jó, aqueles 3 amigos que ficam perturbando a Jó e falando, acaba, se encerra. Então Bildade vai falar e Jó vai quebrar eles, que eles vão desistir de falar. Eles vão parar de falar, vão se cansar de falar e não vão falar mais. E Jó vai se defender do que Bildade for falar. E depois disso, como os amigos, esses 3 homens não vão falar mais, vai chegar uma nova pessoa para falar, né? Na falta dos 3 já não terem mais argumentação, já estarem cansados de perturbar Jó, vai chegar mais um, Eliú. Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 25. É um capítulo fácil, tem capítulos que são mais fáceis, né? Existe alguma poesia ali no meio que a gente desvenda, né? Que ele fala algumas coisas por meio de poesia, né? Então ele usa a poesia para descrever aquilo que ele está falando. Então a gente desvenda a poesia. Mas tem coisas que são explícitas, né? Então são muito claras. Então a gente não precisa desvendar. Então já está bem claro ali no que está escrito. Então no capítulo 25 do livro de Jó, começa no versículo 1. Então Bildade de Suá, né, um suíta, respondeu, né? Então Bildade vem falar de novo para Jó. Aí no versículo 2, né, agora Bildade vai falar com Jó. O que Bildade vai tentar falar para Jó? Porque a gente lembra que Jó havia falado nos capítulos anteriores que queria encontrar Deus, que queria achar o tribunal de Deus, que queria ir lá no tribunal de Deus e que queria se defender, que ele queria procurar Deus, queria achar Deus e queria se defender na presença de Deus, né? Então agora ele vai falar sobre isso. Então agora no versículo 2, Bildade vai começar a falar sobre a loucura de Jó, a imprudência de Jó de querer encontrar Deus no tribunal de Deus para falar que Jó é justo. Então Bildade vai falar sobre isso agora, sobre a imprudência de Jó de querer encontrar Deus, né? De querer um tribunal para encontrar Deus e falar que Deus está errado, que Deus é injusto. Então Bildade agora vai falar sobre essa imprudência de Jó. Então, agora no versículo 2, Bildade começa a falar: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. A gente vai falar, vai observar que o Bildade vai falar muito e não vai falar nada, porque na verdade ele vai repetir palavras que já foram ditas, né? Mas na verdade são palavras que Jó tem pleno conhecimento. Então ele vai falar muito, mas não vai falar nada. Ele vai querer falar sobre a grandeza de Deus, né? Sobre a loucura de Jó de querer encontrar esse ser grandioso, né? E questionar esse ser grandioso. É isso que Bildade vai falar. Mas Bildade vai se repetir, né? Porque são palavras já ditas, então ele vai reiterar o que já foi dito e não vai trazer nada novo, vai trazer algo que Jó já conhece. Então no versículo 2 vem, né? A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Então, aqui, né, ele tá falando, ó, quem você tá querendo encontrar, né? Já você tá querendo dizer que você quer encontrar, quer chamar para o tribunal esse ser, né? Não é qualquer pessoa, você tá querendo chamar o ser a quem pertence todo o domínio e o poder, a quem pertence tudo, né? E é esse ser quem faz reinar a paz lá nos céus, né? Os céus têm paz por causa desse ser. Esse ser é que organiza o céu e faz o céu ter paz, né? Então, como que você pode falar que Deus permite que no mundo, né, haja confusão? Porque a gente lembra que Jó falava que no mundo Deus permitia que o ímpio vivesse mais tempo, que o ímpio usufruísse dos netos, dos filhos, e os justos, os bons morriam antes. Então Jó começou a falar sobre a injustiça. A gente lembra que Jó havia falado que o mundo estava entregue aos ímpios, né? Então agora Bildade fala, não, Deus coloca ordem até no céu.
Deus coloca ordem até no céu. Você acha que Deus não vai colocar ordem na terra? Se no céu, que estão os seres superiores a nós, né? Porque no entendimento deles, no céu, estavam todos os anjos superiores a eles, né? Então ele falava: não, se no céu estão todos os seres superiores a nós e Deus coloca ordem lá, você acha que Deus não vai colocar ordem na terra, Jó? Porque Jó havia falado que Deus não conseguia pôr ordem na terra, né? Porque Jó havia falado que Deus não conseguia equilibrar a ordem da terra e os ímpios tinham o domínio sobre a terra. Então agora a Bildade fala sobre isso. Aí no versículo 3: acaso tem números os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz, né? Então aqui por acaso a gente pode contar o exército de Deus para dizer por acaso que Deus não tem a capacidade, não tem condições de levantar julgamento sobre todos, né? Deus não pode olhar a todos, não pode fazer tudo em qualquer lugar. É incontável o exército de Deus. Então, Deus tem todo o seu poderio, tem todo o poderio em suas mãos, né? Aí ele continua: e sobre quem não se levanta a sua luz? Então ele fala: Jó, você fala que algumas pessoas morrem, né, sem nunca ter acompanhado a luz de Deus, nunca terem sentido a luz de Deus, que correm em direção contrária, né, e vivem muitos anos assim, né? Aí aqui Bildade fala: não, quem é que pode escapar da luz de Deus, né? Sobre quem é que não se levanta a sua luz? Ou seja, Deus, ele levanta a luz dele sobre todos, mas não são todos que são atingidos por aquela luz, né? Nem todos se permitem ser alcançados por aquela luz. Alguns realmente fogem da luz, mas Deus lança sua luz sobre todos, né? Então aqui Bildade está querendo defender Deus, né? Bildade se magoou por Deus. Como Jó havia falado que existem pessoas que fogem de Deus, né? E não passam a vida inteira sem ver a luz, e mesmo assim vivem muito tempo, têm seus netos, seus bisnetos, e conseguem viver uma vida tranquila, né? Então dá a impressão que Deus não deu oportunidade de dar a sua luz para aquelas pessoas, né? Então Bildade vem querendo defender Deus, né? Se ofende por Deus e vem querer defender Deus. E Bildade fala: não. Deus dá oportunidade para todo mundo. Deus oferece a sua luz para todos. Ele dá a mesma oportunidade para todo mundo. E tá certo o que Bildade está falando, né? Deus dá a mesma oportunidade para todo mundo. A luz de Deus é sobre todos, mas nem todos aceitam essa luz. Mas a oportunidade que ele dá da luz dele entrar na pessoa, é para todo mundo. Aí no versículo 4 ele continua: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher, né? Então ele fala: Deus é um ser poderoso, ele tem o domínio de tudo, ele coloca ordem nos céus, quanto mais na terra, né? Então aqui ele falou sobre isso. E aqui no versículo 3 a gente lembra que ele havia falado que Deus levanta a luz dele sobre todos, né? Para que todos sejam alcançados por essa luz, mas nem todos seguem a luz dele. Mas aí no versículo 4 ele fala, porque Jó insiste em dizer que Jó é justo, né? Jó insiste em falar: não, eu sou justo, eu sou inocente, eu sou puro, eu sou reto. Se eu estivesse na presença de Deus, se ele pudesse me ouvir, eu me defenderia, e eu tenho certeza que eu ia sair de lá inocente. Eu ia ter meu ganho de causa. O problema é que Deus não me ouve, né? Porque para Jó, o problema era que Deus não o ouvia, né? Porque Jó tinha certeza da sua inocência, Jó tinha certeza da sua defesa. Então ele tinha uma defesa que ele tinha certeza que, se ele fosse ouvido naquela defesa que ele preparou, ele seria absolvido por aquela defesa que ele fez. Mas o problema é que para Jó, Deus não o ouvia, né? Mas Deus o ouvia, só que Deus não respondia. Mas Jó achava que Deus não o ouvia. Então Jó falou: não, eu sou justo, eu sou justo, eu sou inocente. Então aqui, mais uma vez, aqui o Bildade começa a repetir as falas do Elifaz. Porque Elifaz, a gente lembra que no começo do discurso de Elifaz havia falado: não existe homem justo no mundo, ninguém é justo no mundo, até nos céus não há ninguém justo, até nos céus Deus acha defeito nos seus anjos, não vai achar defeito no homem. Então a gente lembra que Elifaz havia falado isso, né? E agora Bildade repete isso. Então Bildade fala: como que o homem vai ser justo, né, diante de Deus, se o homem nasceu de uma
uma mulher. Então, o homem não tem como ser justo diante de Deus, porque ele nasceu de uma mulher. Ele não nasceu de Deus, ele não nasceu de um ser superior, ele nasceu de uma mulher, né? Ele nasceu da humanidade. Aí no versículo 5, ele continua, né, seguindo aquele raciocínio de Elifaz. Tanto a gente vai ver que o que Bildade fala, ele copia de Elifaz, do que Elifaz havia falado. Quando Jó for responder Bildade, Jó vai atacar isso, vai falar que ele, na verdade, está pegando o raciocínio de outra pessoa, ele não está pegando o raciocínio de Deus, porque eles falam muito que falam em nome de Deus, né? Só que Jó vai questionar isso, a gente vai ver na resposta de Jó que Jó vai falar, você não está falando por Deus, você não está falando pelo Espírito de Deus, você está falando indo pela cabeça de outro homem, você está indo pela cabeça de Elifaz, é isso que Jó vai falar, e realmente é o que acontece aqui. Bildade repete a fala de Elifaz, ele aprimora um pouquinho o que Elifaz havia falado, então ele continua falando o que Elifaz havia falado. Aí no versículo 5 ele continua: eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Aqui ele está falando em forma de poesia. Então ele está falando o quê? Quando ele fala que até a lua não tem brilho para Deus e as estrelas não são puras aos olhos de Deus, não é que ele está falando que a lua e a estrela, porque aqui, quando ele fala no versículo 5, ele está querendo dizer que é algo maior do que o homem isso, né? Então ele está falando assim, se Deus acha que a lua e as estrelas têm defeito, quanto mais o homem. Então a impressão que dá lendo, se a gente não entende a poesia, a gente acha que ele está falando que a lua e as estrelas são superiores ao homem, né? Não, porque senão o homem vai começar a adorar a lua e estrela. Não, não é isso. Esse era o raciocínio daqueles pagãos, né? Não é isso. Não é isso que esse capítulo está querendo dizer. Ele está querendo falar do céu. Então, em forma de poesia, Bildade fala do céu. Então, Bildade está querendo dizer o quê? Que a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Ou seja, os próprios seres celestiais que trabalham ali no céu com Deus, que estão no céu reinando ali com Deus, né, que estão ali ao lado de Deus, auxiliando Deus, servindo a Deus, se aos olhos de Deus não são puros esses seres que estão lá no céu, quanto menos o homem. É isso que ele quer dizer. Ele não está querendo dizer que as estrelas e a lua são maiores do que o homem, né? São um ser superior ao homem, porque senão a gente vai começar a achar que a lua e as estrelas são seres superiores ao homem e vão começar a adorar a lua e estrela, vão começar a jurar por lua e estrela, porque a gente jura por algo que é maior do que a gente, né? Então vai começar a adorar e jurar por estrela e lua. Não é isso. É uma poesia, então ele está querendo falar, se Deus acha defeito até nos céus, se Deus acha defeito até nos céus, quanto mais na terra, quanto mais ele vai achar no humano, né? Se ele acha defeito nos seres que estão no céu, ajudando ele lá no céu, quanto mais na terra, ele vai achar defeito mesmo nos que estão na terra. Aí no versículo 6 ele continua isso que a gente estava falando, dizendo que se ele acha defeitos no céu, quanto mais na terra ele vai achar. Aí ele finaliza no versículo 6. Quanto menos o homem que é uma larva e o filho do homem que é verme. Quando na Bíblia fala quanto, a gente vê que há uma diferença, né? Um trocadilho de palavra. Ele no hebraico usa uma palavra para falar do homem e uma palavra para falar do filho do homem. A palavra usada para falar do homem é uma palavra que é uma palavra de corrupção. Então tá querendo dizer que todo homem tem um sinal de ruína em si mesmo, tem um sinal de corrupção em si mesmo. Então todo homem é larva, todo homem é gusano, todo homem tem uma corrupção em si mesmo. E aqui fala, e todo filho do homem que é verme, ou seja, todo filho do homem, aquele que nasce do homem, já nasce fraco e humilhante, né? Fraco e humilhado. Então, todo aquele que nasce do filho do homem já nasce fraco e humilhado. E o homem, né? Quando ele se acha homem, se acha por si mesmo já sozinho, ele é pura corrupção. Então, quando ele nasce do homem, ele vem fraco e humilhante, se humilhando, né? Então, ele vem fraco em plena humilhação. E quando ele alcança o nível de homem, de maturidade dele, ele vira uma corrupção. É isso que Bildade quis dizer em forma de poesia. A gente vê que foi curtinha a fala ali de Bildade, né? Ou Bildade se cansou, Bildade não quis terminar de falar, né? Ou Jó interrompeu Bildade. Então agora no capítulo 26 a gente vai ver o que Jó responde a Bildade.